Existe um paradoxo dentro da filosofia muito conhecido, que na verdade é um paradoxo que tenta questionar a existência de uma entidade toda-poderosa. Que é o seguinte paradoxo: vamos supor que exista um ser todo-poderoso que pode qualquer coisa. Então, este ser deveria ser capaz de criar uma pedra tão pesada, tão imensa, tão impossível, que nem mesmo este ser todo-poderoso seria capaz de levantar essa pedra. E o paradoxo está nessa proposição. O ser é todo-poderoso, então ele tem que ser capaz de criar uma pedra que nem ele possa ser capaz de levantar. Mas ora, se essa pedra for uma coisa tão absurda que nem ele é capaz de levantar, então isso vai mostrar que ele não é capaz de qualquer coisa. Então ele não pode criar essa pedra, seria um absurdo. Mas se ele não pode criar uma tal pedra, então a gente está mostrando que ele não é capaz de qualquer coisa. De uma forma ou de outra a gente chega nesse absurdo, esse paradoxo da onipotência. Mas como todo bom paradoxo, as raízes dele estão muito mais na nossa lógica, na nossa forma de raciocinar, do que na impossibilidade de haver ou não um ser onipotente que pode fazer qualquer coisa. O problema, na verdade, é um problema bem matemático, é um problema que se relaciona muito à teoria de conjuntos. Porque quando você fala assim, um ser que é capaz de fazer qualquer coisa, você meio que está tentando definir o conjunto de coisas possíveis de serem feitas. Imagine aqui o conjunto de todas as coisas que esse ser pode fazer. Dentro desse conjunto deve estar a habilidade de criar uma pedra que nem esse ser seria capaz de levantar. Mas então, levantar essa pedra seria uma coisa que está fora desse conjunto, escapa do conjunto das coisas que esse ser é capaz de fazer. Mas a nossa hipótese é que tudo está dentro desse conjunto. Então, como que a pedra está lá fora? Se tem uma coisa fora desse conjunto, então o nosso ser não é onipotente, ele não pode qualquer coisa. O que acontece é que a teoria de conjuntos ela tem mesmo alguns problemas desse tipo e ela não consegue ser definida de qualquer forma. Ela tem certas limitações, ela precisa ser feita com certas restrições, porque senão a própria matemática vai entrar em contradição. Isso é uma coisa que já aconteceu na história da matemática. Lá no século XIX, se não me engano, teve um matemático alemão que ele tentou fazer isso. Ele argumentou que qualquer coisa que eu consigo descrever pode classificar um conjunto. Então, se eu falo o conjunto de todos os animais, isso é um conjunto. O conjunto de todas as folhas de eucalipto é um conjunto. O conjunto de todos os números naturais é um conjunto. Esse matemático alemão ele tentou definir conjunto dessa forma. Qualquer coisa que pode ser enunciada é um conjunto. Mas aí teve um outro matemático que olhou para isso e falou: não. Acho que não. Esse matemático chegou e falou assim: vamos supor que eu considere o conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmo. O conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmo. Por exemplo, eu tenho o conjunto dos conjuntos infinitos. Existe uma infinidade de conjuntos infinitos. Portanto, o próprio conjunto dos conjuntos infinitos é infinito. Portanto, o conjunto dos conjuntos infinitos está dentro de si mesmo, porque ele configura um conjunto infinito. Então, ele é um conjunto que está dentro de si mesmo. Então, o que esse matemático estava falando é: e se eu pegar o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmo? Aí ele pergunta: esse conjunto pertence a si mesmo? E o paradoxo vai vir como? Se eu falar que esse conjunto pertence a si mesmo, por ser o conjunto dos conjuntos que não pertencem a si mesmo, a gente vai ter a conclusão de que ele não pertence a si mesmo. Contradição. Só que a gente só tem duas opções: ou ele pertence ou ele não pertence. Supondo que ele pertence, a gente chega numa contradição. Aí, por outro lado, se a gente supõe que ele não pertence, então ele é um conjunto que não pertence a si mesmo. Mas essa é justamente a característica dos elementos desse conjunto. Então ele pertence a si mesmo. Então a gente chega em outra contradição. Portanto, o problema está na definição de conjuntos. A definição de conjuntos ela não pode ser tão aberta, tão livre assim. Ela precisa tomar alguns cuidados, porque senão ela vai encontrar certos problemas lógicos, ela vai encontrar certas contradições consigo mesma. Isso é uma coisa para enfatizar que o problema está nas nossas definições, na nossa lógica, na forma como a gente conceitua as coisas e quer articulá-las. Se a gente conceitua elas de uma
forma limitada e problemática, a gente pode encontrar aqui alguns exemplos que são mais extraordinários, que escapam de um senso lógico, que entram em certas contradições, que é o exemplo que acontece quando a gente pensa aqui nesse ser onipotente, um ser que é capaz de tudo. Ele é capaz de criar uma pedra que nem ele mesmo é capaz de levantar? Isso entraria em contradição com a própria definição desse ser. Por quê? Porque ou ele não é capaz de criar essa pedra, ou ele não é capaz de levantar a pedra que ele criou. Portanto, ele não seria um ser capaz de tudo. É um problema não no fato de que pode ou não existir alguma coisa assim onipotente, mas no fato da nossa própria lógica, das nossas próprias definições de onipotência e definições de atos de um ser onipotente. E esse foi o nosso paradoxo da onipotência. Espero que você tenha gostado e no mais eu vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo.